Bom, dando continuidade agora já no nosso bloco 2, temos que dizer que é importante mencionar que o Código de Trânsito prevê no artigo 280, parágrafo 2º, diversas formas de comprovação da infração. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de autoridade de trânsito por aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Esse dispositivo dialoga com o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99, que dispõe: os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Assim, embora a Lei do Processo Administrativo privilegie a forma escrita, o CTB admite outras formas de comprovação, com aparelhos eletrônicos, radares, por exemplo, e os equipamentos audiovisuais. Uma vez lavrado o auto de infração, o próximo passo é a notificação do condutor ou proprietário do veículo. O artigo 281, inciso 2 do CTB, estabelece um prazo crucial. O auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Esse prazo se relaciona com o princípio da eficiência administrativa e da segurança jurídica. É como se o legislador dissesse: a administração tem 30 dias para notificar o infrator. Se não o fizer nesse prazo, perde o direito de aplicar a penalidade. Esse prazo de 30 dias é maior do que o previsto genericamente na Lei 9784 de 99, que em seu artigo 24 estabelece. E não existindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. E aqui nós vemos a aplicação do princípio da especialidade. A regra específica do CTB, 30 dias, prevalece sobre a regra geral da Lei do Processo Administrativo, que é de 5 dias. Um exemplo concreto: um condutor é flagrado por um radar ultrapassando o limite de velocidade em 20 de janeiro. O órgão de trânsito só envia notificação da autuação em 25 de fevereiro, ou seja, após o prazo de 30 dias. Nesse caso, com base no artigo 281, inciso 2 do CTB, o auto de infração deverá ser arquivado e seu registro julgado insubsistente, ou seja, a multa não poderá ser aplicada. Vamos agora falar sobre as fases do processo administrativo. Mais do que isso, né? Processo administrativo de trânsito. Após a autuação e notificação, o processo administrativo de trânsito segue um rito específico que pode ser dividido em fases. Vamos analisar cada uma delas. A primeira fase é a instauração, que, como vimos, ocorre com a lavratura do auto de infração e a notificação da autuação. O artigo 282 do CTB estabelece que, caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Esse dispositivo estabelece o chamado sistema de dupla notificação, um para a autuação, dando ciência da infração, e outra para a penalidade, aplicando a multa. Esse sistema é uma garantia do devido processo legal e do contraditório, permitindo que o condutor se defenda antes da aplicação definitiva da penalidade. A segunda fase é a da defesa prévia, inserida no CTB pela Lei 14.071 de 2020, que acrescentou o artigo 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação da autuação, deverá constar o prazo para a apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. A defesa prévia é uma materialização dos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 2º da Lei 9784. É como se o legislador dissesse: antes de aplicar qualquer penalidade, a administração deve dar ao condutor a oportunidade de se defender. E isso dialoga diretamente com o artigo 38 da Lei 9784, segundo o qual o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres e requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Da mesma forma, o artigo 44. No caso do CTB,
o prazo legalmente fixado é de no mínimo 30 dias, prevalecendo sobre o prazo geral de 10 dias da Lei 9784. Um exemplo de defesa prévia seria um condutor que foi autuado por avançar o sinal vermelho, mas que tem um vídeo provando que o sinal estava verde quando ele passou. Nesse caso, ele pode apresentar o vídeo como prova em sua defesa prévia. A terceira fase é a instrução, que consiste na análise da consistência do auto de infração e da defesa apresentada. O artigo 29 da Lei 9784 estabelece: as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. No contexto do trânsito, isso significa que a autoridade de trânsito deve analisar tanto o auto de infração quanto a defesa apresentada pelo condutor, verificando a consistência dos elementos do auto e a pertinência das alegações da defesa. A quarta fase é a decisão, que deve ser motivada conforme o artigo 50 da Lei 9784, que diz o seguinte: os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando 1. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. No CTB, a decisão que aplica a penalidade deve ser comunicada ao condutor por meio de notificação da penalidade, conforme artigo 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade expedida a notificação ao proprietário do veículo e ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. A decisão pode ser pelo arquivamento do auto de infração, caso a defesa seja acolhida, ou pela aplicação da penalidade, caso a defesa seja rejeitada ou não seja apresentada. A quinta fase é a dos recursos administrativos e está prevista nos artigos 285 a 289 do CTB. O CTB prevê um sistema recursal em duas instâncias. Primeiro, o recurso à JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, e depois ao CETRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito, ou contra a DIF, Conselhos de Trânsito do Distrito Federal. Isso dialoga com o artigo 57 da Lei 9784 de 99. No CTB, a disposição legal diversa limita o trâmite a duas instâncias, o JARI e o CETRAN contra a DIF. Um exemplo concreto de recurso seria um condutor que teve sua defesa prévia rejeitada e recebeu a notificação da penalidade por estacionar em local proibido. Ele pode recorrer a JARI, argumentando, por exemplo, que o local não estava devidamente sinalizado. Se o recurso for rejeitado, ele ainda pode recorrer ao CETRAN. Próximo tópico é referente ao regime de notificações no CTB. Vamos falar sobre o regime de notificações, que é um dos aspectos mais importantes do processo administrativo de trânsito. Conforme já mencionamos, o CTB adota o sistema de dupla notificação, um para a autuação e outro para a penalidade. Esse sistema foi consolidado pela súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte: no processo administrativo para a imposição de multas de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O artigo 282 do CTB detalha como deve ser feita a notificação da penalidade. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Esse dispositivo dialoga com o artigo 26 da Lei 9784 de 99, que diz o seguinte: o órgão competente, perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Uma inovação importante do CTB foi a inauguração do sistema de notificação eletrônica previsto no artigo 282-A.
O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico na forma definida pelo CONTRAN. Esse sistema eletrônico traz benefícios tanto para a administração, redução de custos com impressão e postagem, quanto ao administrado, maior agilidade e possibilidade de desconto de 40% no valor da multa. O parágrafo 2º do artigo 282-A estabelece uma regra específica para a ciência da notificação eletrônica. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Essa regra cria uma presunção de ciência após 30 dias da inclusão da informação no sistema, diferente da regra geral da Lei 9784 de 99, que em seu artigo 26, parágrafo 3º, prevê diversas outras formas de intimação, que pode ser feita por ciência no processo, via postal com AR, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência. Um aspecto crucial sobre as notificações é o prazo para sua expedição. O artigo 281, inciso 2 do CTB estabelece: o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação à autuação. Além disso, o artigo 282, parágrafo 6º da Lei 14.229 de 2021 estabelece que o prazo para a expedição das notificações das penalidades previstas no artigo 256 desse Código é de 180 dias, ou se houver interposição de defesa prévia, de 360, contando 1. No caso das penalidades previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 256 deste Código, da data do cometimento da infração, ou 2. No caso das demais penalidades previstas no artigo 256, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O parágrafo 7º estabelece a consequência do descumprimento desses prazos, que implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. Essa regra dialoga com o princípio da segurança jurídica e da eficiência administrativa. É como se o legislador dissesse: a administração tem prazos definidos para notificar o infrator. Se não o fizer, perde o direito de aplicar a penalidade. Exemplo: um condutor é flagrado dirigindo sem cinto de segurança em 1º de janeiro. A notificação é autuada em 20 de janeiro, dentro, portanto, do prazo de 30 dias. O condutor não apresenta defesa prévia. Nesse caso, a notificação da penalidade deve ser expedida até 30 de junho, pois são 180 dias após o cometimento da infração. Se o órgão de trânsito só expedir a notificação em, por exemplo, 15 de julho, haverá decadência do direito de aplicar a penalidade. Um outro exemplo é o caso do condutor que é notificado e apresenta defesa prévia. Nesse caso, o prazo para a notificação da penalidade é maior, é o prazo de 360 dias, contados da data da infração. E da mesma forma, se acaso a notificação da penalidade for expedida após esse prazo, também haverá a decadência. É importante notar que a decadência é a perda do direito, ou melhor, do próprio direito material, no caso, o direito de aplicar a penalidade. Isso é diferente da prescrição, que é a perda do direito de ação. Enfim, concluindo esse tópico, é importante enfatizar que o regime de notificações no CTB é uma materialização dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A exigência de duas notificações, autuação e penalidade, a possibilidade de defesa prévia, os prazos decadenciais para a expedição das notificações e a implementação do sistema de notificação eletrônica são mecanismos que buscam equilibrar a eficiência administrativa com a proteção dos direitos dos administrados. Na sequência, nós vamos examinar o sistema recursal e as garantias procedimentais no processo administrativo de trânsito, bem como algumas questões relativas às nulidades e às medidas administrativas previstas no CTB. O sistema recursal do processo de trânsito prevê os recursos e garantias procedimentais no processo administrativo, sendo obviamente um tema crucial para a efetivação dos direitos dos administrados e para o controle da legalidade dos atos administrativos. Como já mencionamos anteriormente, o Código
de Trânsito brasileiro estabelece um sistema recursal em 2 instâncias. Esse sistema está delineado nos artigos 285 a 289 e representa uma concretização do princípio do duplo grau de jurisdição administrativa. Vamos notar um ponto importante, né? O efeito suspensivo. Isso está disposto no artigo 285 do CTB, alterado em 2021, e diz o seguinte: o recurso contra a penalidade imposta nos termos do artigo 282 desse Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo. O que isso significa? Isso significa que, ao interpor o recurso, a exigibilidade da penalidade fica suspensa até o julgamento. Esse é um aspecto muito importante para a proteção dos direitos do administrado, pois evita que ele tenha que cumprir uma penalidade que ainda está sob questionamento. Esse dispositivo dialoga diretamente com o artigo 61 da Lei 9784, que estabelece regra geral sobre o efeito dos recursos administrativos, e diz o seguinte: salvo disposição em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Vejamos que, nesse caso, o CTB traz uma disposição legal em contrário, né, determinando expressamente que o recurso no processo administrativo de trânsito possui efeito suspensivo. E aí vamos a um exemplo prático. Um condutor recebe uma notificação de penalidade por excesso de velocidade. Ele interpõe recurso à JARE. Enquanto o recurso não for julgado, a multa não pode ser cobrada, nem os pontos serão computados em seu prontuário. Antes de seguirmos vendo outras questões relativas aos prazos e outras questões de recurso, vamos interromper esse bloco para a melhor organização tanto dos seus estudos quanto também da nossa aula, né, de forma mais detida. Mas eu espero vocês imediatamente no nosso terceiro e último bloco relativo a esse tema. Até já!